Microfone aberto. Eu não sei se o meu está aberto, porque o meu nome está bem em cima do ícone do microfone. Bom, Pois pessoal, mas gravação... não aparece o ícone. Tu clica, aparece a barrinha. Tem um microfone ali, tu deixa mudo. A gravação Dani, acho que tu consegue fechar o... Dani, acho que tu consegue fechar o... Tá. Eu vou fechar aqui, deixa só a Patrícia. Deu? Então tá, novamente, boa tarde a todos. A ideia da primeira reunião, né, era uma integração, né, uma recepção aos integrantes, né, que manifestaram interesse em participar desse trabalho tão importante para a nossa cidade, que é a revisão do plano diretor, pelo edital. E aí, naquela reunião, estavam presentes integrantes dos outros grupos, né, das secretarias também, então foi bem interessante a gente fazer esse nivelamento. Tem reuniões, tem questões específicas que foram pontuadas nas reuniões anteriores com o Conselho, que estão disponíveis no YouTube, que vocês podem assistir se quiserem. De qualquer forma, a gente fica à disposição de todos vocês para tirar qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, enfim, a gente está inteiramente à disposição para que vocês possam contribuir da maneira mais qualificada possível no desenvolvimento desses trabalhos, tá? Hoje, a reunião vai ser um pouquinho chatinha, tá? Porque a ideia é propor para vocês como é que vai ser a dinâmica de trabalho nesse momento. E aí, como é um trabalho complexo, eu vou passar as etapas todas com vocês. E aí, na sequência, a gente vai conversando, então, para fazer os ajustes. Após todos estarem de acordo, então, aí eu vou consolidar o documento e aí vou compartilhar com vocês e aí, a partir daí, a gente segue fazendo as dinâmicas dos trabalhos. Então, eu vou compartilhar aqui só um pouquinho. Vamos ver. Só um momentinho que eu vou botar vocês para cá. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim. Uma guia do Chrome, vou botar no modo apresentação de slides. Estão enxergando? Sim. Tá, beleza. Então, tá, vamos lá. Então, a ideia dessa apresentação é apresentar para vocês uma atualização do cronograma. Todos sabem que a gente teve alguns ajustes, tendo em vista o calendário de eleições. Teremos um impacto aí decorrente da questão da Copa do Mundo, enfim, a vida correndo. A gente tem como proposta apresentar para vocês uma divisão dos temas que nós vamos trabalhar, então, durante esse bloco. E na parte 2 da reunião de hoje, a ideia é fazer a apresentação da dinâmica das reuniões e como que a gente vai relacionar isso com a primeira conferência, que é a conferência de avaliação do plano diretor. Então, em relação ao cronograma, quem não esteve presente, então, na primeira reunião, a gente coloca, então, que todo o nosso cronograma está organizado com base nos processos de participação da sociedade, como espinha dorsal, onde eles estão estruturados em 6 momentos, né? Nesse primeiro momento, nós estamos na etapa do que a gente chama de diagnóstico POA 2030, que são as exposições que a gente está realizando nas regiões de planejamento e em alguns outros locais com presença de público, para poder fazer um complemento do material que foi disponibilizado, que foi trabalhado, né, nas oficinas de 2019, e aí a gente pôde, a partir daí, ter a oportunidade de fazer um complemento dessas informações agora nesse trabalho em desenvolvimento. E a ideia, então, durante essa etapa, a gente tem os trabalhos das consultorias, que ainda não iniciaram, da consultoria específica dos estudos do plano diretor, os nossos trabalhos aqui nos GTs, e também os diagnósticos compilados pela nossa coordenação técnica.
Após a conclusão, então, dessa primeira etapa, a ideia é a gente consolidar em temas, né? A nossa ideia é trabalhar em temas nesse primeiro momento, e aí, a partir daí, apresentar esses resultados nas oficinas temáticas, que seria o momento 2. Essas oficinas temáticas... Patrícia? Oi? Tua tela tá parecendo como se tu tivesse dado um zoom nela. Pelo menos para mim tá. Tu não tá enxergando tudo? Não. Não é? Tenta... Tava enxergando normal aqui. Não, acho que tava cortando alguma coisa. Ó, E agora? pra mim. Vocês Estou estão enxergando vendo? normal também. Apresentação de slides. É que Todo como eu mundo. conheço o slide todo, eu sei que tá cortando uma parte. Uma partezinha. Ah, tá. Não, tá normal. Tá normal. Pra mim tá cortando Aham. em cima e embaixo. Tá cortando em cima e embaixo. Então, eu não sei. Vou deixar assim, então. Só que aí, quem tiver no celular vai ter dificuldade de olhar. Pois é. Fica bem pequenininho. Assim fica ruim, muito pequeno. Tá, então tenta dar um... Tá. vai cortar um pouco, mas tudo bem. Mas daí pode mover para cima? Não, porque é a apresentação dos slides. Então é o modo apresentação de slides do computador. Tá. Tá, qualquer coisa vão nos avisando, tá? Então, a gente estava ali no momento das oficinas temáticas, então a ideia das oficinas temáticas é, após essa integração da leitura técnica, da leitura comunitária, então a gente poder discutir com a sociedade um plano diretor a partir desses temas. Dentro dessa etapa de leitura da cidade, nós temos a conferência ainda de avaliação do plano diretor, que é o grande momento de fechamento dessa etapa. Que a gente, que também vai ser uma consolidação de uma parte dos trabalhos desenvolvidos dentro deste grupo. A partir dessa consolidação, então, nós vamos passar para a etapa de sistematização e propostas, onde, nos momentos de participação da sociedade, nós vamos passar por um momento de debates. Nesses debates, eles vão ser feitos a partir de uma proposta preliminar, essa proposta preliminar vai ser avaliada, então, e a partir dessa consolidação, vamos, inclusive nos grupos, vamos passar para as conferências, para a conferência de revisão do plano diretor. A partir dessa conferência, ainda vai ter um momento da gente sistematizar todo esse trabalho, e aí a gente vai encaminhar, então, o documento para a Câmara de Vereadores com esse momento de participação chamado audiência pública. O trabalho neste grupo que nós estamos agora, ele vai atuar, então, durante todo esse processo, encadeado naquelas etapas que nós apresentamos ali anteriormente. O cronograma vai ser estabelecido através do desenvolvimento de blocos. Então, como a gente já apresentou na reunião anterior, os blocos 1 e 2, eles consistiam em nivelamento, né? Então, quem não pôde assistir, as reuniões estão no YouTube, são apresentações feitas pela nossa equipe técnica. E agora, nesse bloco 3, que é o que nós estamos iniciando, a ideia, então, é começar a discutir, a fazer as discussões em relação ao plano diretor, dividido por temas, né? Isso que a gente está propondo aqui. E aí, essa discussão nos bloco 3 e bloco 4, a ideia é uma discussão relativa à leitura da cidade. Então, a avaliação da nossa situação que nós temos hoje e com os encaminhamentos de como que a gente pode trabalhar no futuro. Já no bloco 5 e bloco 6, a ideia é já, sim, trabalhar com propostas para a revisão do plano diretor. E o bloco 7, finalmente, a partir dessas propostas prontas para serem consolidadas, no bloco 7 a gente vai trabalhar essa consolidação. Então, o bloco 3, a gente está propondo a divisão por temas, certo? A divisão desses temas, ela foi discutida com a equipe técnica das diversas secretarias, no GTTO, Grupo Técnico Operacional, onde a gente consolidou, então, esses 6
essas 6 áreas de conhecimento que envolve a cidade, né? Que é a mobilidade urbana, ambiente natural, o desenvolvimento social que nós agregamos ali, que a gente explicou na última reunião, a parte do desenvolvimento econômico, cultura e patrimônio, que ficou numa área específica, e uma parte de desempenho, estrutura e infraestrutura urbana. E através desses temas, a gente entendeu que esses são o que seriam temas espacializáveis, onde a gente consegue identificar eles facilmente no território. Então, a gente vai fazer uma leitura através do modelo espacial do plano diretor, da estrutura da cidade. E aí nós fizemos uma correlação com as estratégias do plano diretor para, vamos dizer, para ter certeza de que nós abordamos todos os temas correlatos. E aí nós identificamos que, na verdade, as estratégias do plano diretor de uso do solo privado e sistema de planejamento, elas são estratégias transversais. Elas não se referem a, vamos dizer, anseios do que queremos. Vocês vão ver que a gente colocou palavras-chave ali para vocês entenderem. Eles se referem a ações. Então, eles vão dizer como que esses itens 1 a 6 vão acontecer no território. E, portanto, eu queria identificar para vocês que a gente tem ali a estrutura espacial, como eu comentei anteriormente, as diferentes escalas. Então, essas escalas são espacializáveis, ó. Escala internacional, nacional, as áreas de ocupação intensiva e rarefeita, os elementos estruturadores do modelo espacial, as diferentes zonas de uso, as sistemas, áreas e elementos referenciais do espaço urbano e as unidades de estruturação urbana. Todos eles a gente identificou como sendo componentes e que esses 6 temas, eles vão responder perguntas. O que queremos, então, para esses elementos? O que queremos para essa espacialização da cidade? Então, o que queremos em relação à mobilidade urbana, em relação ao ambiente natural, desenvolvimento social? Cada um desses vai refletir em uma característica da cidade no território. Já o que chamam as estratégias de uso do solo privado, sistema de planejamento, eles não vão ser espacializados por características específicas. Eles vão responder como que esses aqui vão eles vão dar respostas de como a gente vai atingir o que a gente quer para cada porção do território. E, portanto, a gente colocou que essas estratégias de uso do solo sistema de planejamento, a gente vai trabalhar elas no bloco 4. E aí a gente segmentou, então, o bloco 4 nesses 6 itens, tá? Que são integrantes ali do nosso plano diretor e que a gente vai trabalhar de maneira mais aprofundada o que é importante para a gente fazer, vamos dizer, a máquina girar, que é o Sistema Municipal de Gestão e Planejamento, o monitoramento do desenvolvimento urbano, os próprios instrumentos de gestão e planejamento, os instrumentos urbanísticos, especificamente os instrumentos de uso e ocupação do solo, a camada que a gente chama de sustentabilidade, né? E por fim, os sistemas de indicadores de desempenho urbano, que vão fazer com que a gente consiga identificar os rumos que a cidade está atingindo. Então, a nossa proposta é que nesse bloco 3 a gente discuta, então, o que queremos para a nossa cidade, né? Nessa revisão do plano diretor. E aí a gente segmentou nesses temas. O bloco 4, ele se foca, então, no sistema planejamento e no uso do solo. Então, seriam nas ferramentas, né? De como que nós vamos fazer isso. E aí a pergunta, como fazer? A partir daí, quando a gente passa a trabalhar a parte de propostas, né, para a revisão do plano diretor, o primeiro bloco, que é o bloco 5, vai trabalhar com indicações de propostas. Então, nós vamos receber de vocês
propostas para a revisão do plano diretor. Em relação, depois de discutirmos, então, toda a cidade por temas, nós vamos receber e a gente vai debater em conjunto como que a gente vai fazer com que essas propostas, né, encadeadas cheguem a um resultado esperado. No bloco 6, a ideia é que já tenha, então, uma pré-proposta consolidada e que no bloco 6 a gente consolide, então, as discussões dentro do grupo. E o bloco 7, finalmente, o último deles, a ideia é que a gente, a partir dos resultados, né, da própria conferência de revisão do plano diretor, a última conferência, todo o trabalho desenvolvido pelas consultorias, pelas equipes técnicas, a gente trabalhe na consolidação, então, desses resultados para encaminhamento à Câmara de Vereadores. Aqui vocês podem ver um diagrama, então, a correlação, então, destas etapas, né, dos momentos de participação e a atuação do grupo durante todo o processo. Em complemento, né, dentro da nossa escala de... Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá, vou seguindo. Em complemento, dentro da nossa dinâmica de trabalho, nós temos ainda esse ano, temos 3 momentos aqui que, se vocês tiverem interesse, seria muito importante participarem. O primeiro deles é... Quem? Thiago levantou a mão. Tá, deixa eu só concluir esse slide, então. O primeiro deles é quem não participou ainda das exposições, né? Tenha uma última oportunidade. Tá. Quem ainda não participou das exposições tem uma última oportunidade nos dias 9 e 10 de novembro, na Feira do Livro. Então, nós estaremos lá no stand 250 anos de Porto Alegre com a nossa exposição. Ainda no dia 11 de novembro, nós teremos o primeiro seminário. A gente já divulgou para vocês. Teremos uma palestrante que está aqui conosco, né, a Tereza Albano. Deixa eu ver se temos... Não temos mais, por enquanto, aqui presentes, mas teremos a Tereza Albano, vai nos prestigiar como uma das palestras. A ideia do seminário é ele ser dividido em 2 momentos, o momento onde a gente vai trabalhar o que foi feito, né, e a reflexão se deu certo, se não deu certo, enfim, e posteriormente as nossas expectativas, então, para o futuro da nossa cidade. Ele vai durar o dia inteiro, tá? Vai ser um seminário o dia inteiro, na Unicinos, mas tem a expectativa que vai ser um momento muito legal, mais um momento de integração entre nós. Nós ainda vamos estar presentes, então, na Conferência do Meio Ambiente, né, fazendo a apresentação do plano diretor com foco na questão ambiental. Pode falar, Zago. Microfone não... Agora abriu. Patrícia, com relação ao encaminhamento das propostas das entidades, enfim, tu falou que até no bloco 5 que serão compiladas essas sugestões. Mas até quando nós vamos poder estar enviando sugestões? Essa seria uma pergunta. Qual é o formato que a gente tem que encaminhar? É tipo aquelas resoluções lá da conferência de 2009, 2010? De que forma a gente pode encaminhar e deve encaminhar isso aí? Até quando? Então, eu vou falar na sequência. Eu acho que respondo a tua pergunta. Se não respondi na integralidade, eu devolvo para complementações. Ok, então, obrigado. Vou adiante. Então, aqui estão os links dos seminários, né? A gente vai novamente compartilhar a apresentação com vocês, então vocês vão poder se inscrever, né, nos eventos que tiverem interesse. Patrícia. Oi. Tu não quer abrir o PDF da apresentação, porque está cortando ainda, em cima e embaixo para gente. Tu não quer montar para mim?
Tu não quer montar ainda? Quer que eu compartilhe para ti? Pode ser. De repente? Vamos tentar? Pode ser. Espera aí. Só um pouquinho. Tu tá aqui no slide dos eventos a definir, é isso, né? Dos eventos a definir. Vamos ver como é que fica. Se corta. Ué, o meu também corta também. Tá, deixa eu tentar compartilhar o PDF, então. Só um pouquinho. Vamos ver como é que fica. Estão vendo? Agora tudo, né? Também Sim. corta. Tá cortado também. Tá cortado também. Cortando? Coisa. Nós vamos ter que trocar de aplicativo, hein? Depois. Ué, que estranho. Tá cortando na lateral. É, agora tá Tá cortando cortando na em vez de lateral. subir embaixo. É, Que estranho, gente. é estranho, né? Não, geralmente isso não acontece, né? Deixa eu tentar assim. Eu nunca tinha visto. Eu acho que a gente já tá uns bons anos aí usando esses aplicativos. Pois é. Bom, então continua compartilhando tu, Patrícia, que daí vai ser mais fácil De pra ti repente passar os não é para usar como PDF que tu vai rolando para aparecer a parte de baixo, não? Mas assim, como é que fica para ti, Tereza? Não tá? Eu tô enxergando, acho que eu estou enxergando tudo. Aqui vai até o 9, né? Não. Deixa eu ver. Não, mas depois, assim, de repente... depois a gente olha no... É, melhor já a Patrícia, então, compartilhar. Eu estou encerrando. Eu já estou encerrando. Ah, então tu compartilha, Patrícia. Tá, só um momentinho. Que eu queria tentar que todo mundo visse tudo, né? O que vai para essa audiência pública lá do último bloco já é um texto de lei? Calma. Vamos com Não, calma. porque a audiência pública lá... Não, a primeira é que a gente tem... Ah, tá, essa é a audiência. Não, é que assim, ó. Depois, a gente tem os eventos desse ano, que são aqueles que a gente pontuou ali, que é na Feira do Livro, o seminário e a Conferência do Meio Ambiente. Uhum. E aí, o que eu estou apontando? Que dentro da etapa de leitura da cidade, a gente ainda vai ter as oficinas temáticas, né? Que a gente vai correlacionar com o que a gente está fazendo aqui no grupo. A conferência de avaliação do plano diretor, que seria um fechamento, então, de discussão com a sociedade desses temas em relação ao plano diretor vigente. E essa a gente está propondo aqui, porque a gente vai ter toda a consolidação dos estudos da parte de diagnóstico, e aí a gente quer apresentar eles. Uhum. Então, essa audiência pública não é texto de lei, tá. é só uma apresentação. Tá? Ok. Então, e aí a gente vai responder a pergunta do Zago na sequência, que é o que a gente está propondo como dinâmica das reuniões, tá? O que a gente está vendo, tá? Que esse trabalho é um trabalho extremamente complexo e que seria bem interessante o engajamento de todos. Então, o que a gente está vendo? Que a gente não vai conseguir vencer os temas se a gente fizer reuniões quinzenais. Então, a gente está propondo para vocês a realização de reuniões semanais, e aí pode ser nessa terça-feira, nas terças, ou um outro dia que vocês entenderem adequado, num turno. Daí seria das 2 às 5h30. Porque daí, minimamente, a gente consegue ter uma discussão qualificada para poder chegar no resultado. Porque senão a gente não vai conseguir amadurecer. Essa é a nossa avaliação em relação a isso, tá? E aí, nesse sentido, a gente está pensando em trabalhar da seguinte forma. Hoje nós temos a reunião, então daqui a 15 dias para nós nos prepararmos,
Então, a gente tem o dia 16, seria quarta-feira, mas a gente vê o dia da semana que fica adequado para vocês, se continuamos na terça. A gente passaria a ter reuniões semanais. E aí, qual é a nossa ideia, tá? De trabalhar essas reuniões? É trabalhar em 2 momentos distintos. Sendo no primeiro momento, a gente vai discutir os temas, que neste bloco 3 a gente colocou aqueles 6 que a gente passou para vocês, e aí no bloco 4 a continuação. E aí, no segundo momento, o que a gente viu? Que vocês têm muito a contribuir, vocês têm, com certeza, cada entidade tem o seu compilado, tem as suas propostas, né, a fazer. Então, a nossa ideia é que, nesse segundo momento, a ideia é que vocês nos passem ou se proponham a fazer apresentações para a gente poder discutir em conjunto e agregar a esses temas. Então, qual é a nossa ideia, tá? Para a questão das reuniões. A ideia é que a gente, previamente, então, no momento que vocês tenham condições de se apropriar, a gente disponibilize o material. Cada tema, a ideia é que a gente tenha, no mínimo, 2 encontros para discutir. Então, a gente vai dividir a reunião em 2 etapas, mas um tema, ele vai ser discutido em 2 reuniões, para que a gente possa fazer uma discussão, uma apresentação, uma discussão, e daí a gente amadurece e discute novamente. A ideia é que esses temas que estão previstos aqui no bloco 3, que a gente prepare, então, uma documentação para que a gente possa apresentar nessa conferência, na conferência de avaliação do plano diretor. Então, a ideia é que a conferência tenha a participação de todos vocês, conforme o interesse, né? Porque a gente sabe que alguns têm maior engajamento, outros não conseguem se envolver tanto, mas a gente vai buscar receber a contribuição de todos. E aí, dessa forma, já respondendo ao questionamento do Zago, a ideia é que a gente receba, então, a contribuição de vocês durante as reuniões, que a gente receba o material que vocês podem fornecer para nós no grupo, no e-mail planodiretor@portoalegre.rs.gov.br. E aí a gente pode colocar esse material na pasta pública de maneira organizada. A gente também pode, com cada entidade que tiver interesse, a equipe técnica ir discutir com seus grupos ampliados, né, para ter uma contribuição qualificada, e a gente tira um relatório dessa reunião. E a gente está organizando também com o grupo, o GTTO, né, o Grupo Técnico Operacional, a divisão desses temas junto dos grupos. E aí, quem tiver interesse em fazer uma adesão a uma contribuição mais aprofundada ainda, a gente vai criar esses grupos mistos entre técnicos e representantes da sociedade para amadurecer esses temas. Não sei se respondi o teu questionamento, mas a ideia, então... Milton Patrícia... e o Zago pediram a palavra. Patrícia, sim, parcialmente sim. Então, todas as colaborações... Em primeiro lugar, assim, nós precisaríamos, então, que vocês nos dessem o cronograma, datas por tema, para que a gente possa preparar um material, data por tema. Tal dia vai ser apresentado tais reuniões, tais datas, será tal tema. E depois, assim, pelo que eu entendi, as nossas propostas, alguma coisa que a minha entidade queira apresentar, nós vamos previamente mandar para vocês coordenadores, vocês vão estudar esse assunto, e depois, em reunião, essa nossa reunião, vou chamar uma reunião plenária, nós poderemos apresentar e debater as nossas propostas, ok? Isso. Então tá, então seria importante a gente ter essas datas por temas, para que a gente possa se preparar para isso. Obrigado, Patrícia. Isso, eu só queria validar com vocês para eu poder entregar esse calendário, porque se vocês não concordassem, aí eu não teria
como fazer o calendário, mas com certeza a gente já está com pré-calendário encaminhado. Então, só retomando, tá? Tenho uma dúvida. Fale. Posso falar? Claro. Sim, Tereza. O Milton está aguardando também. Ah, tá. Tempo Tá que bom. ele levantou a mão. Fale, Milton. Alô? Estão me ouvindo? Sim. Tá. A minha pergunta, a minha dúvida vai na linha do Zago. Nós, pelo Laboratório de Políticas Públicas, realizamos um seminário e a temática foi a juventude e a criança na cidade. E, a partir daí, eu fiz um estudo sobre o mapeamento, a leitura da cidade a partir de como se distribui as famílias de alta, média e baixa renda e suas crianças no território urbano. Que eu saiba, não existe nenhum estudo que faça essa abordagem, que apresente isso. E, a partir daí, surgiram várias propostas que eu comecei a linkar com planejamento e desenvolvimento urbano, e que eu já vi que, pela temática ali, daria para cruzar com mobilidade e desenvolvimento social. A pergunta essa temática ela vem a partir da preocupação da juventude e dos que acompanham o desenvolvimento econômico e social na cidade, não como o planejamento urbano apresentaria ou formataria, porque a partir daí se pode ver instrumentos, estratégias de como superar a questão, por exemplo, da desigualdade da criança no território, seja na periferia ou nas áreas centrais da cidade. O momento para apresentar as conclusões desse seminário e começar a fazer uma discussão, uma reflexão junto com outros participantes do grupo do GT técnico, se daria como? Através só de apresentação dessas propostas por e-mail, ou seria também através de alguma discussão onde alguns teriam interesse também em conhecer como a cidade é vista dessa forma e que instrumentos a gente poderia estar sugerindo para ser incorporado uma visão de cidade que não é aquela que apareceu já na primeira apresentação, não é a cidade como máquina, é a cidade mais como um organismo vivo que tenta valorizar a participação da cidadania na superação de alguns aspectos que ainda a cidade não consegue atender, ainda mais quando a gente pensa na questão do que o PNUD está propondo, uma cidade mais sustentável, inclusiva. Então, essa reflexão, acho que se daria como é que a gente poderia entrar e contribuir para que ela aconteça. Então, a gente já vou responder a tua pergunta. Então, o que a gente pensou? Então, primeiro momento, a gente discute o tema, a cidade que queremos. No segundo momento, esse slide responde justamente a tua pergunta. A ideia é a gente agregar, então, a apresentação, as contribuições que vocês querem dar com a revisão do plano diretor. Então, a ideia é que a gente, para ficar organizado, a gente receba, então, essas contribuições, e aí a gente já vai colocando nas agendas para vocês fazerem as apresentações e a gente possa debater esses temas sob focos específicos. Eu não vou correlacionar eles exatamente com o tema que está sendo abordado, porque pode ser que, sei lá, que tenha 5 pessoas falando, 5 entidades diferentes falando sobre mobilidade, ou 5 falando sobre desenvolvimento social. Então, a ideia é ir dando a oportunidade para quem que tiver interesse e apresentando para poder discutir. O ideal, então, é, de preferência, apresentar um material escrito que a gente consiga receber, a equipe técnica compilar, né? Poder agregar o processo. A gente vai colocar no SEI direitinho. Mas a ideia também é poder montar uma apresentação e a gente poder discutir nesse grupo. Depois a gente pode fazer uma seleção, porque qual é a ideia a nossa ideia? A gente vai ter esse primeiro seminário, que a gente vai ter, a Tereza vai ser uma das integrantes, que a gente vai dar uma introduzida, vamos dizer, uma geral sobre o plano diretor.
mas a gente tem a ideia, e daí a gente conta com o apoio de vocês nesse processo, é desenvolver seminários regulares para a gente discutir os temas da cidade. Então, a partir dessas apresentações, de repente, a gente pode se organizar e replicar elas para esses seminários que a gente vai abrir para a sociedade como um todo. A gente só tem que ter o tempo de fazer essa nossa logística, né? Que é um pouco complicada, mas o nosso ideal seria um seminário por mês, tá? Vamos pensar assim, mas talvez a gente não consiga, mas a gente vai tentando fazer essa troca, que eu acho que vai ser o mais legal, assim, né, para nós. Então, essa é a ideia que a gente está pensando, né, nessa dinâmica. Não sei se respondo às perguntas. Nossa, tá bem. Patrícia, só mais uma coisinha assim, nós vamos encaminhar os temas, então, por escrito. A apresentação, vocês que vão montar, não somos nós. Não, vocês montam. Não, nós vamos montar uma apresentação, slides por slide, fazer uma apresentação. E encaminhar para vocês essa apresentação e os temas por escrito, é isso, né? O ideal de vocês, eu quero fazer. Daí vocês encaminham, e até para a gente compartilhar com o grupo, para todo mundo se preparar para poder debater. Tá bem? Mas é isso aí. Daí, o que eu coloquei ali, tá? Esses A, B e C, na verdade, foi o resultado da última reunião. Eu não estou dizendo que vai ser isso aqui. Eu estou dizendo que vocês sugeriram, fizeram essas sugestões, e eu coloquei ali para a gente discutir, tá? Que era a questão do trabalho do Observatório das Metrópoles em relação à participação da sociedade. Também se demandou alguma coisa em relação ao trabalho que nós desenvolvemos sobre o Centro Quarto Distrito, e aí a gente coloca uma observação que a ideia é discutir sobre a visão da revisão do plano diretor, né? Então a gente coloca uma abordagem relativa à revisão do plano diretor, e também foi pontuado a questão dos projetos especiais. E aí a gente está aguardando sugestões. Se é isso, se vocês têm outras contribuições, a gente vai colocando no calendário e aí vocês vão se preparando. Então, logo todos estejam de acordo com essa apresentação, com essa dinâmica, eu já em seguida já mando o calendário para vocês atualizado, e aí até a gente pode, de repente, fazer uma lista de inscrição, de repente data, que fica melhor para cada um, tá? Vamos ver. A Tereza queria falar também? Tá no mudo, Tereza. Tem que ativar o microfone, Tereza. Não, eu tenho uma dúvida que isso que está sendo chamado de diagnóstico, se não é, na verdade, uma apresentação das descrições de diferentes grupos sobre o que se vê na cidade, né? Que então o diagnóstico já seria uma avaliação, que as entidades podem cada uma mandar suas propostas, daí fazer a sua crítica, a sua reflexão e mandar propostas, mas eu pergunto em que momento vai se fazer um estudo de coerência, digamos, se determinadas entidades estão sugerindo uma coisa e outras coisas, em que medida essas propostas são coerentes em função daquilo que vocês chamaram lá no outro dia, que teve aquela grande reunião no Capitólio, vocês chamaram de premissas, entende? Então, eu não sei onde é que fica a hora de botar um filtro para ver isso cabe para ir para um novo modelo espacial ou para uma revisão do modelo espacial ou não. Não sei se eu estou confundindo as coisas, mas eu acho que tem que ter um momento assim em que vai ter filtro, né? Não é? Eu sei que lá em Florianópolis, por exemplo, teve uma guerra entre a sociedade e a comunidade, e a decisão que tomaram foi botar no plano todas as propostas que vieram, independente delas serem coerentes ou não umas com as outras, entende? Mais nesse sentido. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, deixa eu voltar um slide aqui para te responder. De repente, na verdade, eu não olhei. É que a gente pensou, exatamente, olha aqui, ó, como fazer, por isso que a gente separou. Uhum. A nossa preocupação, e eu que venho ali da área da aplicação, realmente
a gente, mais do que... Bom, a gente tem os anseios e a gente precisa saber Sim. como que eles vão ser implementados. Então, na verdade, toda essa etapa do bloco 4, e a gente trabalha com os instrumentos, a questão do monitoramento, os fluxos, aí a gente vai acabar juntando essas pertinências todas, né? Porque tem as diversas camadas e aí tu tem que, às vezes, abrir mão de uma coisa para outra, até que tudo fica listado. A ideia é nesse bloco 4, que ainda é de leitura da cidade, tá? Para vocês entenderem. Depois... Não, só para lembrar que lá no processo do PDD-UA, quando teve a primeira conferência, dentro da prefeitura se trabalharam temas que eram passíveis de monitoramento, na opinião de quem aplica a lei, e depois se fizeram diretrizes por tema para depois pensar em como isso seria compatibilizado, né? Não sei, só estou... Já que o meu papel é ser memória aqui... Sim. Não, vamos construindo. A gente propôs dessa forma, eu acho que a gente tem... Não, só chamar a atenção que vai ter que ter momentos que filtros vão ser colocados, né? Isso sim, isso não, em função da premissa que está... Foi premissas que vocês chamaram lá, né? Vocês chamaram de premissa. Então, enquanto essa proposta fecha com aquela premissa ou não. Sim. Só para lembrar que tem esse momento de filtro, né? Eu acho que é nesse bloco 4, que ainda é de leitura da cidade. Aí, quando a gente estiver mais ou menos organizado, a gente passa para a questão das propostas. Tá? Nós já vamos estar amadurecidos, né? Espero nesse momento. Claro. Sim, isso aqui é um caminho que vai mudando aos poucos, né? Vai sendo ajustado, né? Já foi ajustado, né? Desde o começo. Monitorado é a palavra sempre, né, usada. Tá bom. Então, e aí, por fim, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, tá? Então, a gente juntou essa discussão por temas, que vão ter no mínimo 2 reuniões. Pode ser que a gente demande reuniões extras para discutir um determinado tema, pode ser. E a gente vai ter essa discussão, então, desse material que vocês vão nos propor para a gente poder agregar nas discussões e, bem como a Tereza falou, fazer essa sistematização e classificação nos diferentes temas. E aí, depois nós teremos as conferências, porque nós temos esse nosso trabalho, que é um trabalho sociedade, né? Vocês são representantes da sociedade, mas eu estou falando aqui, vocês estão aqui, tá? Vocês são representantes... O que foi, Renata? Sou eu, é Vanessa. A Vanessa, é parecida com a Dana. Fale. Só para voltar um pouquinho ali na parte do bloco 3. Tá. Eu vou fazer uma sugestão, porque a gente propôs até fazer essa leitura da participação lá. Sim, que eu coloquei em primeiro ali. Sim, como Observatório das Metrópoles. Eu sugiro a gente pode preparar algum material para induzir a discussão, mas eu acho que tem gente que também participou por exemplo, da questão dos planos populares, né, que está aqui no grupo e tal. A gente pode, de alguma forma, eu acho que organizar por temas, né? Porque uma questão que a gente propôs no Capitólio é a participação como um dos grandes temas, né? Da gente revisar esses processos de participação. A questão que tu colocaste ali no ponto 2 é como os projetos da cidade se integram ao plano diretor, né? E também ver alguém que fale sobre isso. E, por último, a questão dos projetos especiais, para ver, que eu acho que a Procuradoria que ia ver isso, né? As contrapartidas e como isso estava o andamento dos projetos especiais. Sim, a gente colocou aqui o que foi pontuado por vocês na reunião. Então, não, mas o que eu queria dizer é que talvez por exemplo, uma entidade daqui, puxa o tema, né? Mas que isso não exclui que outras possam participar também dessa organização. Está livre, vocês podem se reunir em um grupo de entidades, por exemplo, vocês podem usar 2, 3 reuniões, não tem problema, a gente vai organizando isso, não tem problema nenhum. Tá certo.
A gente só precisa estar organizado, né, para poder fazer, para trocar as informações com os demais integrantes. Então, não tem problema nenhum. Tá. Então, o que eu queria comentar com vocês, então, é o seguinte, tá? Então, a ideia desse trabalho dos temas, né, e esse trabalho que nós vamos desenvolver com essa contribuição de vocês, é que a gente compile, então, em 6 áreas distintas e que a gente passe isso para a conferência de avaliação do plano diretor, que a gente possa, então, debater essa conferência a partir desse trabalho que a gente está fazendo aqui nos grupos. E aí, esses itens 1 a 6, que é o correspondente ao bloco 3, ele vai entrar na primeira conferência. Então, a gente vai, vamos dizer, juntar a cidade que queremos a partir da avaliação do plano diretor vigente. E aí, no caso, quando a gente chegar na segunda conferência, que ela trata da revisão do plano diretor, que ela vai juntar a proposta com o como fazer, a gente vai botar os itens 7 a 2 já lá na segunda conferência. Claro que a segunda conferência vai ter as propostas, mas ela vai ter esse detalhamento dessas discussões do sistema de gestão e tal na segunda conferência. E aí, falando dessa conferência, considerando o calendário da Copa do Mundo, eleições e tal, a gente teve que adiar a conferência, a gente não conseguiu data em dezembro, que era o que a gente queria. No fim, acaba sendo bom porque a gente tem mais tempo para discutir entre nós e fica mais qualificado. Então, a data que nós conseguimos é nos dias 9, 10 e 11 de março. Então, essa data está definida. E aí, a gente se propõe, então, conforme está, né, na instrução normativa, a gente discutir por 3 dias. E aí, a gente está propondo que no primeiro dia a gente vai ter uma abertura dessa conferência, né? Vai ter uma apresentação, uma palestra, e para poder engajar toda a cidade, chamar pessoas de renome, e aí a gente passa a formar esses grupos nesse primeiro dia. A gente tem a ideia, então, de ter 6 salas separadas, tá? Com esses... Perdão, Patrícia. Oi. A conferência de avaliação do plano diretor, que era dezembro, passou para março, é isso? Para março, isso. Quais são os dias de março? 9, 10 e 11 de março. 9, 10 e 11 de março. Então, as nossas contribuições quanto à avaliação e propostas futuras podem ser encaminhadas até esta data, ou antes dessa data, para vocês compilarem. Na verdade, durante todo o processo, né? A gente viu, né, que, por exemplo, no plano diretor de São Paulo teve um chamamento específico de propostas. A gente ainda não está nessa etapa, mas vocês, integrantes do grupo, podem entregar propostas a qualquer momento. Tá? Então, a ideia é que a conferência faça a avaliação do plano diretor mesmo, conforme está no nosso plano diretor vigente. A gente faça uma avaliação crítica da cidade que temos e como um diagnóstico, né? E façamos indiquemos essa perspectiva para o futuro. E aí, continuando, a ideia é que no segundo dia a gente separe esses grupos, e aí nesses grupos eles sejam discutidos nessas salas distintas. No terceiro dia, a gente vai ter de manhã essa apresentação dos resultados, né, dos diferentes grupos, e de tarde um fechamento. Essa é a nossa ideia, a nossa proposta inicial aí, que a gente achou que faz bastante sentido com o que a gente pesquisou. Sim. Esse terceiro dia é um sábado, então, é isso? Agora eu não sei as datas direitinho. 9, 10 e 11, né? Acho que é um sábado. Tá. Alguma pergunta? Não sei se... A Maria Dalila está solicitando a palavra. Oi, Dalila, pode falar. Tem que tirar do mudo. Não, eu tenho uma preocupação. Como é que vocês estão pensando em relação a essas propostas e para levar para
para a Conferência da Cidade em relação à territorialização das coisas em Porto Alegre, de que forma que elas vão ser mapeadas, localizadas, não só a localização física, mas também conjuntamente, né, as variáveis, assim, de densidade, de emprego, de como é que, nos lugares, assim, porque uma coisa importante que vocês falaram, a questão das escalas, né, vocês trouxeram a importância dessa escala, detalhar a escala local, que muitas das estratégias do plano diretor, elas não estão localizadas ou territorializadas suficientemente. Então, a gente, para apresentar propostas, né, que é muito bom, quer dizer, propostas escritas, mas eu acho que é muito importante esse aspecto visual, né, georreferenciado, já que a prefeitura tem todas essas condições, né? Eu queria saber como é que vocês estão pensando isso. Excelente, Dalila. Assim, ó, a gente está em paralelo, né? Você sabe que a gente tem consultorias que estão nos dando suporte ao levantamento de dados, informações, estudos. E aí, na medida que esses estudos forem sendo desenvolvidos, né? Inclusive está na seção normativa que a gente tem que passar as informações para vocês têm que avaliar e irem fazendo as suas conferências, e, enfim, pensando em propostas, enfim, a partir disso. A ideia, nesse momento, como a gente está em etapa de leitura da cidade, a gente nem está esperando que vocês deem propostas, a gente está esperando que vocês deem, vamos dizer, as reflexões de vocês sobre a cidade, ou uma avaliação crítica do que está aí, né? Segundo a própria perspectiva de vocês. No momento oportuno, a gente vai apresentando o material que nós temos, né? Vocês vão ser os primeiros a serem atualizados de tudo que a gente está produzindo. E aí, quando a gente vai ter uma etapa específica que vai estar no bloco 5, e depois de todo esse amadurecimento, e a gente espera já ter esses resultados das consultorias também, aí vocês também vão poder, amadurecer a partir desses resultados, estabelecer a indicação de propostas, né? Tá ali, deixa eu colocar lá no bloco 5. E aí o calendário, é o que o Zago perguntou, eu ia montar o calendário a partir dessa confirmação, se vocês estão de acordo com essa dinâmica. Vocês estão vendo aqui? Ó, indicações de proposta aqui no bloco 5. A tua tela não está compartilhada. Não está compartilhada, Patrícia. Não se vê nada. Um pouquinho. Não sei o que aconteceu aqui. Estão enxergando? Sim. Agora sim. Tá vendo ali, bloco 5? É aqui que a gente espera, ó. Claro que vocês já têm um material, antes se vocês já têm, quanto mais cedo vocês mandarem, melhor para nós, porque a gente consegue compilar, a gente consegue avaliar, já, né? Mas o momento, né, da gente poder, vamos dizer, que teria um chamamento mesmo, seria nesse bloco 5. Mais alguém? Não sei se estão todos de acordo com essa dinâmica que a gente está propondo? Sim. Todos olha, vendo... eu acho um pouco difícil tudo isso, né, Patrícia? Sim. Mas eu queria voltar àquele ponto que tu tinhas mencionado sobre a necessidade de nós termos reuniões semanais com maior duração, né? Isso. E aí eu acho que eu proporia, porque na terça-feira, se nós fizermos reuniões assim, já do início da tarde até às 6, nós vamos ter colisões com a questão do CMDEUA. Eu sugeriria a quarta-feira de tarde, para ver se alivia um pouco a agenda, né? Então, eu acho que esse é um ponto também importante para submeter aí ao coletivo sobre... Dificilmente vai ter um dia melhor para todo mundo, né? Mas a terça-feira tem sido uma data muito pesada, né?
por mim, pode ser na quarta, sem problemas, tá? Só acho que de repente se manifestem no chat, se todos estão de acordo, ou se tem algum problema. Senão a gente pode fazer uma votação no Google Forms ali, sabe? Se for o caso. Melhor. Melhor? Então tá. Eu só eu acho melhor uma votação, porque cada um tem os seus problemas, aí tu atende a maior parte das pessoas. Tá. Então tá. O pessoal tá falando quarta ou quinta. Tá, eu vou colocar os dias da semana, porque nós temos as inscrições também. Então, temos alguns dias, e aí eu vou colocar, conforme a nossa disponibilidade, eu coloco no Google Forms, botamos ali no grupo e vocês respondem, pode ser? Considerando que a gente vai ter a próxima daqui a 15 dias, né? Então, temos tempo de se organizar. E aí eu queria pontuar uma última coisa com vocês, que, segundo esse calendário, o primeiro tópico vai ser mobilidade urbana, daqui a 15 dias, tá? Então, a gente vai ter mobilidade urbana e na semana seguinte, de novo, vamos tratar mobilidade urbana. E aí, eu queria ver em relação às inscrições, quem tem interesse em fazer a apresentação daqui a 15 dias. Então, de repente, a gente coloca nesse formulário também quem tem material e a gente vai entrando em contato com os primeiros que manifestarem interesse. E aí, se puder ser assim, até semana que vem, quem quiser ter interesse para apresentar daqui a 15 dias, eu agradeço. Oi, Patrícia. Claudete da Acesso, tudo bem? Oi, Claudete. Será que nós não poderíamos deixar uns dias para a gente poder se apropriar bem desse calendário, né? Daqui um pouco fazer sugestões, porque fica difícil nesse momento assim a gente dizer, tá tudo ok, daqui um pouco a gente nem recebeu o material para a gente poder olhar com calma e verificar como é que a gente consegue, daqui um pouco sugerir alguma questão, acrescentar outra. Não poderíamos retomar esse calendário daqui um pouco, ou dar um prazo daqui um pouco para a gente enviar alguma sugestão? O calendário eu vou montar agora, né? Eu queria, tipo assim, vocês estão ok com essa dinâmica, ok com a dinâmica, daí eu ia montar o calendário para daqui a 15 dias a gente retomar. Eu só queria que os grupos, as pessoas que têm interesse em apresentar, o Milton já manifestou interesse, a gente já poderia apresentar na próxima, isso que eu, né? Não sei. Seria só sobre mobilidade a primeira? Só no primeiro momento, mobilidade. Aí, no segundo momento, uma apresentação de um integrante. Não tem um plano de mobilidade recém-aprovado? Tem. E aí, uma das questões, a gente sugerir que o pessoal apresentasse para vocês. Legal seria que essa documentação sempre viesse antes, né? A gente sempre pede para a gente poder se apropriar melhor e assim poder trabalhar conjuntamente, né? A gente vai fazer isso, pode ficar tranquilo. Daqui 15 dias seria no dia 15, eu não sei se é feriado. Não é feriado? Daí a gente está propondo no dia 16, tá? No dia 16. Mas como a gente vai fazer o Google Forms, aí a gente vê qual o dia da semana. Aí na semana do dia 15 encaixaria. A princípio, marcaríamos dia 16, se vocês não se importam. Dia 15 é feriado da República. Exatamente. Não, daqui a 15 dias é o dia 16, né? É o dia 16. Moreira... Oi, Patrícia. Moreira, do Preserva Zona Sul. Não seria o ideal que tivesse um local onde a gente encontrar disponível esse plano de... Sim. O de mobilidade? Mobilidade urbana, porque até para a gente não criar propostas que vão se sobrepor, que vai ser redundante, né? Olha, eu vou dizer que o plano de mobilidade já está na pasta pública, tá? Já está na pasta pública. Mas eu vou pedir para o pessoal da secretaria mandar mais material que tiver para vocês. Tá, me desculpa, eu pedi que eu não encontrei. Tu poderia me dar aproveito para pedir para me dar uma pista aí, talvez alguém também não saiba onde encontrar. A Lúcia não adicionou vocês ainda, né? Ela vai adicionar num grupo do WhatsApp.
E aí, ali no link do grupo, tá a capa pública. Mas a gente vai mandar por e-mail também. Ótimo, ótimo. Inclusive, até esse calendário aí. O calendário também. A partir dessa reunião hoje, eu já vou atualizar o calendário e daí eu compartilho, vocês podem fazer qualquer contribuição depois. Ótimo, porque isso aí dá a possibilidade da gente visualizar e apresentar aqui nas comunidades, né, para o pessoal fazer discussão em grupo. Inclusive, tem um descritivo bem detalhado, assim, a gente está buscando detalhar bem para vocês, quem quiser se aprofundar bem nos conteúdos, a gente está buscando trabalhar bem dessa forma. Beleza. E tem um canal, e se ele se mantém com um canal de contato aí para qualquer questão extra que a gente não entender? Sim, com certeza. Okay. Certo. Ok, obrigado. De nada. Patrícia vai fazer 2 sugestões, né? Uma primeira, no sentido de que, quando fosse colocado alguma coisa no Drive, fosse encaminhado e-mail, né? Porque a gente efetivamente não olha todos os dias e não tem como saber, né, que foi incluído um documento lá. Né? E a segunda, que a gente já previsse nesse calendário, encontros presenciais, né? Porque eles são bem mais produtivos, na verdade, do que o encontro virtual. Com certeza. Ótima ideia de nos avisar por e-mail, quando colocado algum material. Muito bom. Patrícia, eu queria falar uma coisa. Alô, Patrícia? Oi, Ricardo, deu uma cortadinha, pode repetir? Patrícia, é o seguinte, eu faço parte dos caminhos rurais. Então, o que eu queria, de repente, ter a oportunidade de fazer uma apresentação aqui da zona rural, porque é um assunto que eu não tenho ouvido falar quase nada, né, nessa discussão do plano diretor, até por desconhecimento. É uma região que hoje nós temos, são 10% do território de Porto Alegre é a zona rural, né? É uma zona produtiva, só que como a gente está afastado, a gente tem muito problema de invasões, de loteamento irregular. Isso é uma preocupação que eu sei que o próprio prefeito, ou não? O secretário Cássio, o próprio prefeito, tem essa preocupação com essa região aqui, mas eu não tenho visto quase nada sendo discutido no plano diretor, nessas reuniões. É a terceira que eu participo já, né? Então, eu gostaria de fazer, de repente, uma apresentação daqui 15 dias, para deixar todo mundo mais ou menos ciente, né, do que a gente tem aqui. Para vocês terem uma ideia, somos mais de 1.000 produtores rurais, além dos empreendedores dos caminhos rurais, né, do turismo rural. É uma região que a gente tem abastecido, digamos, as feiras orgânicas de Porto Alegre, né? E é uma região importante. E uma curiosidade, digamos, muita gente talvez não saiba, 60% da orla do Guaíba está nessa região aqui, desde a Ponta Grossa até aqui o Lami, né? Então é uma região importante não só para nós que estamos aqui lutando pela preservação dessa região, né? Como para a própria Porto Alegre, né? Então eu gostaria de fazer uma apresentação para mostrar, para sensibilizar, né? Quanto mais gente souber e conhecer, melhor, né? Então, eu queria me inscrever aí para a próxima reunião para fazer uma apresentação aí para o grande grupo. Aí. Excelente. Tá? Não, pode ser o Ricardo e o Milton. Milton também pode ser na outra daí? Pode ser primeiro o Ricardo, depois o Milton na sequência? Ou o Milton primeiro, o Ricardo? Aí você se decida. Não tem problema, pode ser na segunda. Fico na segunda, escrevo para a segunda. Milton, está preparado para daqui a 15 dias? A minha apresentação já está pronta, porque já foi uma discussão já realizada num seminário, né? Tá. Pode ser, então, a primeira do Milton e depois a do Ricardo. Milton, tu pode depois passar o material para nós, daí para a gente passar para o grupo. E daí, Ricardo, também, quando estiver pronto, passar o material para a gente passar para o grupo. Tá, eu faço. Para mim,
é melhor que eu ganhe mais um tempinho para a gente preparar isso aí. Eu ia perguntar exatamente de quanto tempo seriam essas apresentações e se não era o caso de convidar pessoas que tenham trabalhos convergentes, assim, tipo, da zona rural, é super importante, mas eu me lembro de um trabalho que foi feito sobre o desenvolvimento sustentável da macrozona 8, que foi, eu acho que o último estudo que a prefeitura fez sobre não só sobre a zona rural, mas sobre toda a cidade pouco densa de Porto Alegre, né? Que talvez coubesse dialogar com esse outro trabalho, né? Não sei. Olha, pode ser também a gente convidar pessoas de fora para nos apresentar. Isso é um grupo de trabalho, então qualquer contribuição é bem-vinda. Para mim, de preferência, essas apresentações seria muito bom que fossem presenciais, né? Sim. Vocês podem nos indicar que a gente vai atrás, tá? É só. Bom, quem fez esse trabalho lá na prefeitura foi a Andréa Alberrater. Acho que ela ainda não está aposentada, né? Não, ela pode. A gente pode falar com ela se ela quiser. Uhum. Que é bem amplo o trabalho, fala muito nessa questão, ele serviu de subsídio naquele momento que ficou a discussão, volta ao rural, não volta ao rural, lembra que teve no governo do Fortunati? Sim. Foi uma discussão bem ampla e aquele trabalho tem bastante subsídio, inclusive tem publicação, né? Uhum. Daí teria que ver o tempo para cada um, para não ser uma coisa muito longa, né? Vamos organizando. A gente quer receber. Lembrem que eu falei, a quem não estava, mas que eu falei, esse momento dessas discussões a gente precisa receber. Então, o que vocês tiverem de indicações de pessoas para pessoas, entidades, enfim, para contribuir para que a gente possa amadurecer as discussões, está aberto nessa dinâmica que a gente está propondo. E a gente vai ter, como vão ser reuniões semanais, a gente vai ter muito conteúdo que a gente vai poder discutir, acho que vai ser ótimo para nós. Tá? Então, assim, na primeira reunião vai o Milton, então, depois eu vou organizar ali o que a gente combinou. Primeira reunião vai o Milton, depois vai o Ricardo. Na semana seguinte, eu vou passar para vocês o calendário compilado, bem direitinho, com as datas estimadas até 2023, com toda, vamos dizer, o conteúdo detalhado. Vou passar para vocês a pasta pública com todo o material que nós temos. A gente vai se preparar para, quando eu discutir os temas, ter o material previamente para vocês terem condições de discutir durante a reunião. Nós vamos colocando essa questão que a Claudete pontuou de encaminhar o e-mail para vocês olharem no Drive e vamos fazer também. E vamos viabilizar, na medida do possível, os encontros presenciais. É uma questão de logística, você sabe que a gente não tem uma estrutura adequada aqui na nossa secretaria para isso, nesse momento, mas a gente também tem todo o interesse nisso, então a gente vai viabilizar. Eu acho que estão todos de acordo. Eu falei que essa reunião é um pouquinho mais chatinha, mas é importante para todo mundo ter noção do trabalho. E... não sei se tem mais alguma questão, a gente vai encerrando. E o formulário para ver a data que fica mais adequado para todos, né? A gente vai encaminhar para vocês também. Mais alguma questão? Patrícia? Sim. Oi. Cortou, está cortando. Agora deu. O seminário do dia 11, nós precisamos fazer a inscrição? Tem que fazer a inscrição. É importante para a gente saber o número de participantes. Vagas.
Porque Tá. é um auditório grande, mas a gente precisa ter o controle do número de vagas. Desculpa, já foi enviado o formulário de inscrição? Não me dei conta se foi enviado ou não. A Vanessa enviou, mas eu vou mandar de novo ali no grupo. Por favor. Na apresentação tem, e aí a gente manda por e-mail também, não tem problema. Tá bom. Temos todo o interesse na participação de vocês. E a Tereza Albano está no mudo. Está no mudo. Não, eu tenho recebido a comunicação dessas reuniões pela entidade que eu estou representando. Se pudessem mandar para o meu e-mail pessoal, para o meu telefone pessoal, porque eu não vou todos os dias na entidade e às vezes eles me mandam com 2 dias de defasagem, assim. Tá. Tá? Se alguém mais tiver problema, por favor, nos informa. A gente vai tentar colocar vocês no WhatsApp, não é para discussão, tá? A gente sabe que é um problema. É só para os informes. Se alguém não está inscrito, por favor, entre em contato com a Lúcia, que ela vai atualizando. A ideia é que a gente tenha no WhatsApp ali para vocês terem acesso às comunicações rápidas. E aí, qualquer coisa, eu vou dar o meu telefone aqui, ó. Qualquer coisa que vocês queiram passar, olha, uma emergência e tal, vocês podem falar comigo. Eu também, na mesma linha da Tereza, eu represento o Atua, eu vou passar para a Lúcia o meu e-mail pessoal, porque daí ela me manda direto, o pessoal não tem que me passar, tá? Melhor, tá, beleza, tranquilo. Então tá, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Acho que eu tenho ótimas expectativas em relação a esse grupo. A gente quer muito receber a contribuição de vocês. E vamos lá, vamos seguir em frente. Fiquei feliz que todos estão de acordo a gente fazer essas reuniões semanais. Então tá. Também, um abraço a todos. Até mais. Um abraço, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, abraço. Tchau.